Hello, guys. How are you today? Hoje nós estamos aqui para poder analisar o edital que saiu do concurso da PM de São Paulo. Vamos analisar aqui tudo que está sendo pedido no conteúdo de língua inglesa, ok? Vou até dar um zoom aqui para a gente poder comentar melhor cada um dos pontos, tá? Primeiro, compreensão geral do sentido do propósito do texto. É aquilo que eu falei para vocês na aula de interpretação textual. Quem é meu aluno do curso de inglês para concursos já sabe exatamente que é o que? Você não traduzir, entender palavra por palavra do texto, mas sim o sentido geral. Qual que é a ideia ou as ideias principais que o autor está querendo passar através daquele texto. Ou seja, você ter a capacidade de ler o texto e conseguir filtrar ali dentro daquilo tudo o que é o mais importante, tá? Quais são as principais ideias que o autor daquele texto vem defender, tá? Compreensão de ideias específicas expressas em parágrafos e frases. A relação entre parágrafos e frases do texto. Ou seja, basicamente, a número um, é você entender algumas ideias ali específicas que estão expressas em algum determinado parágrafo. Por exemplo, pode vir uma questão seguinte: de acordo com o trecho a seguir, o autor expressa a ideia a seguir. E aí vai vir as opções para você marcar dentro daquele parágrafo específico qual que é a ideia que o autor quis passar. Ou seja, você conseguir destrinchar um pouco mais qual que é a ideia principal expressa em parágrafos ou trechos específicos. Isso também eu ensino detalhadamente dentro do curso de inglês para concursos, tá? Que aí é a mesma coisa, localização e identificação de informações específicas em um ou mais trechos do texto. Por exemplo, indique o trecho do texto cujo autor defende X ideia. E aí vão vir as opções. Você vai ter que ter um conhecimento de vocabulário, um conhecimento interpretativo para poder descobrir qual que é o trecho em que o autor está defendendo a ideia X ou a ideia Y, ou indo ao contrário a ideia X ou a ideia Y. Né? Então vai ter que ter esse conhecimento de mundo, conhecimento de vocabulário e interpretativo para poder achar essa resposta. Aqui já entra um pouco de gramática, perdão, marcadores textuais. Pelo que eu estou vendo aqui, a gramática que vai ser cobrada nesse concurso vai estar muito relacionada ao texto, né? Vai ter muita interpretação textual. Então, é de suma importância que você conheça quais são os itens presentes no texto. Do que o texto é composto, de quais classes de palavras o texto é composto, qual que é a função de cada uma delas no texto. Por exemplo, quais são as funções das conjunções? Adversativa, que é de ligar ideias opostas, aditivas, dar ênfase, exemplificar. Então, você tem que saber quais são essas funções e qual conjunção é utilizada para cada uma dessas funções. Advérbio, advérbio de modo, tá? Preposições. Pode vir perguntando, marque a opção com o uso de uma preposição. Pode ser, e a compreensão de sua função essencial no texto, né? Que eu acabei de falar aqui. Então, conjunções, advérbios, preposições, marcadores temporais também, como primeiro, first, segundamente, secondly, finalmente, finally. Você vai ter que entender qual que é a função de cada uma delas no texto, que também tem no primeiro módulo do nosso curso, tá? Semântica, que é o quê? Significados, falsos cognatos, palavras que parecem ter um significado, mas tem outras. E aqui, pronomes, advérbios também, sempre em função de sua relevância para a compreensão de ideias do texto. Por exemplo, o pronome sublinhado, ele faz referência a qual palavra do texto? Então, você tem que saber identificar. Então, basicamente, interpretação textual, vocabulário e gramática relacionada à interpretação do texto.